professor Rodrigo Rodrigues, para mais uma aula sensacional que você vai adorar. Tema de hoje: biomas desse Brasilzão maravilhoso. Olha só o que eu separei para você. Fiz um quadro maravilhoso. Eu vou sair dessa tela aqui, ó, o árbitro de vídeo. Eu vou chegar para cá. O quadro é teu. Dá um pause, tira o seu print, anota, faz aquele caderno bonito e eu já volto. Solta o Michael Jackson. Voltei? Deu tempo? Foi? Galera, para começar bonitão, você já sabe o que tem que fazer. Espalha para todo mundo! O Geo Brasil está aqui no YouTube, 2 vídeos por semana para atender o teu anseio que você realmente quer. Ativa o sininho, compartilha, comenta, dá um like, que a gente vai continuar produzindo esse material de qualidade para você. Se liga, Biomas do Brasil, olha a organização que eu fiz para você. Mapão do Brasil. Organizei, além de tintas diferenciadas, eu também organizei através da letrinha, para você não se perder ao longo da explicação. Então olha só, A, B, C, D, E e F. Esses são os biomas que nós iremos trabalhar. Letrinha A, coloquei aqui, puxei para cá. O bioma chamado Amazônia. Nossa, sensacional. Pessoal, falar em Amazônia é falar na maior biodiversidade a nível de formação de biomas do planeta. Então já não esquece, já associa o seguinte: a Amazônia, o nosso maior bioma em extensão e também o maior bioma em relação à biodiversidade. Existe uma grande diversidade de fauna e de flora. Tem espécies de animais e vegetais, galera, que ainda nem foram descobertos, nem foram catalogados. A gente ainda não faz ideia que possa existir. Tranquilo? Então, quando eu coloco biodiversidade, você tem que pensar nessa grande diversidade de vida. Até aí bonito? Tranquilidade? Olha o segundo item que eu separei para você. Úmida ou umidade. É um bioma muito úmido. É um bioma onde tem grande oferta de água. Vamos entender o porquê? Eu tenho a maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia do rio Amazonas. Percebe? É um rio que não tem origem no Brasil. É um rio que nasce do degelo da Cordilheira dos Andes, localizado no Peru em específico. E aqui no Brasil, quando ele tem um encontro do rio Solimões com o Rio Negro, ou Rio Negro com o Rio Solimões, é até uma dupla sertaneja, né? Bota Rio Negro e Solimões, lembrei agora, tá? Então volta pra cá. Quando tem encontro do Rio Negro com o Rio Solimões, eu formo esse rio sensacional, maravilhoso, que é o Rio Amazonas. Então percebe? Eu estou numa área de clima quente, estou próximo à famosa linha do Equador, então é bem quente, eu tenho muita água, eu tenho uma grande evaporação. Vamos rapidinho fazer uma associação com o clima? Clima equatorial é quente e úmido. Essa umidade virá da grande bacia hidrográfica do Rio Amazonas, virá também da floresta. A floresta que existe dentro da Amazônia, a floresta amazônica, ela vai, galera, transpirar. Melhor ainda, ela vai fazer um processo de evapotranspiração. Então a floresta ela vai liberar uma grande quantidade de umidade. Pensa, se eu tenho ao longo do ano uma grande ocorrência de chuva, tem muita água, a vegetação ela vai sempre se manter esverdeada. Eu vou chamar isso de perenifolia. É quando a vegetação não perde as suas folhagens. Tá bonito? Legalzão? Olha cá. O solo ele é estratificado, então eu vou dividir o solo da Amazônia em 3 níveis. A mata de Igapó, que é constantemente alagada. Eu tenho a mata de várzea, que só será alagada no período de cheias dos meus rios. E eu tenho a mata de terra firme, onde não será alagada. Quando eu falo em água, eu tenho que lembrar de um processo também chamado de lixiviação. Ah, Rodrigo, eu já ouvi falar disso. Lixiviação, galera, é a lavagem do solo pela água da chuva, acarretando um solo bem pobre na Amazônia. Então não ache que o solo da Amazônia ele é rico em nutrientes. É um solo que, devido a um processo natural de lixiviação, ele vai perdendo os seus nutrientes. Então, como a floresta da Amazônia é tão densa, exuberante e maravilhosa? Opa,
existe um outro processo chamado ciclagem de nutrientes. Anota aí, ciclagem de nutrientes é quando a própria floresta consegue devolver uma grande quantidade de matéria orgânica que vai nutrir o solo. E acontece a lixiviação, que vai lavar esses nutrientes, a lavagem do solo pela água da chuva. Dois processos importantes, lixiviação e ciclagem de nutrientes. E para a gente finalizar a Amazônia, latifoliada. Opa! Late é um prefixo que te indica algo grande, foliada a folha. Pessoal, na Amazônia você tem uma floresta heterogênea. As espécies são diversificadas. Lembra disso? As folhas, elas não caem ao longo do ano. Perenifolha. E as folhas tendem a ser grandes e largas. Por isso que eu falo que é uma floresta latifoliada. Ela é densa, fechada, latifoliada, estratificada, muito úmida e uma grande biodiversidade. Até aí, beleza? Vamos seguir que tem muita coisa bacana? Continuando para ficar bonito, uma coisa sensacional que você gostar, você... Opa, parei, tá? Vem pra cá. Letra B, Caatinga. Se liga, não está somente no Nordeste. Lembra da minha aula de regionalização geoeconômica? Lembra disso? Se não, dá uma procurada, tá por aqui. Tá no Geo Brasil, tá? Eu falo assim para você, o norte de Minas, ele tem características climáticas, físicas, semelhantes ao Nordeste. Por isso que o norte de Minas entra na regionalização nordestina. Então, eu tenho a caatinga não somente no Nordeste, eu também posso encontrá-la no Sudeste. Anotou? Vem comigo. Lembrando o clima, galera, o clima semiárido, olha só. Árido é algo seco. Semi te dá a ideia de metade, ou seja, quase em sua totalidade seco. Chove então, professor? Chove bem pouco. Lembra que eu falei da Amazônia? 5.000 milímetros, algo em torno disso, anuais. Aqui vai chegar a 300, 500 anuais. Olha a grande diferença. Então tem que marcar aqui as estações que irão chover. Melhor ainda, a grande oportunidade de chuva vai ser no verão. No verão aqui no hemisfério sul, Brasil, nosso exemplo, dezembro a março, tá? Lembra daquela musiquinha assim? Vai botar na edição. São as águas de março, fechando o verão. É promessa de mim. Não esquece dessa não, tá? Olha só, a música te ensinando geografia ou a geografia te ensinando música? Pessoal, já que eu tenho pouca ocorrência de chuva, eu tenho que ter uma vegetação diferente da Amazônia para me adaptar à água. E a água vai ser fundamental na tua compreensão de quê? De bioma. Não esquece disso. Ambiente úmido, ao longo do ano eu consigo manter a minha folhagem. Não vou perder, eu tenho água. Qual é a necessidade de eu expulsar, tirar a vegetação? Não, melhora, tirar a folhagem do meu corpo. Se eu tenho umidade ao longo do ano, eu irei manter a minha folhagem. E aqui, eu tenho que me adaptar a essa condição de estações secas e estações úmidas. E aí eu penso na xerófila. A vegetação xerófila é aquela adaptada ao ambiente seco, é aquela adaptada ao ambiente que terá pouca ocorrência de água. E olha pra cá quem eu fiz. É o meu cacto. Ah, garoto. E solta essa também pra mim, por favor. Ah, eu tô tão musical, esqueci o microfone. Ele fala assim, ó. Luiz Gonzaga, o rei do Baião, olha o que ele manda pra gente. Mandacaru, quando florada seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, é sinal meu amor já chegou no coração. Mandacaru, quando flora na seca, é um sinal que a chuva chegou no sertão. Então o mandacaru, que é um exemplo de cacto, que tem flor muito bonita, quando ele flora na seca, é um sinal que a chuva chegou no sertão. Olha só, Gonzagão já explicava a geografia pra gente dentro dos biomas do Brasil. E diferente da Amazônia, onde você vai ter uma vegetação latifoliada, heterogênea, predominando arbórea, você vai ter aqui arbustos, árvores entorpecidas, não é isso? Com aquela capacidade de sobreviver à estação seca e uma estação úmida. Não esquece disso. Joguei para você aqui biomas do Brasil. Galerinha, letra C, vem comigo. Arbustos espaçados.
O cerrado você tem que encarar como uma vegetação aberta, ou seja, as árvores são espaçadas. Se você começa a adentrar o espaço da Amazônia, as árvores são densas, são fechadas, são muito próximas, você não consegue ver o que tem à sua frente. Já no cerrado, as árvores são espaçadas, você consegue ter uma visão mais ampla, você consegue verificar o que tem a, sei lá, 20, 30 metros de distância. Legal até aí? Então é uma floresta aberta, eu não posso falar que é uma vegetação, um bioma fechado. Até aí tranquilo? Olha o que eu coloquei, existe a conexão entre os biomas, então olha onde o cerrado está, no coração do Brasil. Ele vai fazendo conexões entre, olha aqui, a Amazônia, ele faz conexão com o Pantanal, faz conexão com a Mata Atlântica e faz conexão também com a Caatinga. Sem essa piada de Caatinga, que ela é velha, tá? Vem pra cá! Cerrado, pessoal! Hoje, a nossa expansão da fronteira agrícola ou agropecuária, ela já saiu do sul, né, e vai em direção ao cerrado, arrasando o cerrado. Mas nem sempre foi assim. O cerrado é um bioma que foi durante muito tempo menosprezado pelos grandes agricultores, os grandes latifundiários. Por que, professor Rodrigo? Por que, professor Rodrigo? Porque o cerrado tem um solo muito ácido, um solo que não há uma grande facilidade para você desenvolver cultivo agrícola. Então, o que aconteceu? Em torno dos anos 60 para a década de 70, eu começo a introduzir uma técnica chamada calagem. Coloca aqui para mim, editor. Calagem é quando você adiciona pó de calcário a um solo ácido, conseguindo diminuir esse índice ou esse nível de acidez. E aí você tem que lembrar da sua tabelinha de pH, não é isso? Ele vai de 0 a 7, de 7 a 14. Então, entre 0 e 7, eu tenho um pH bem ácido. Entre o 7 e 14, esse pH vai ficando mais básico ou alcalino, tá ok? Então, eu consigo, através dessa técnica de calagem, regulamentar, melhor ainda, reduzir, melhor ainda, eu consigo diminuir o índice, né, de acidez daquele solo, facilitando assim a expansão da fronteira agrícola. E não esquece, é aqui, ó, o coração do Brasil, Cerrado, que tem a maior, melhor ainda, o maior índice, ou melhor ainda, a maior agricultura de soja do território brasileiro e também da nossa pecuária bovina em específico, tá? Se liga, eu vou continuar essa aula no próximo vídeo com mais 3 biomas. Vem comigo, clica aqui no videozinho que já vai estar aqui e continua. Segue! Ha!